Boa noite, graças a Deus começamos hoje um ao vivo aqui e sem demora nenhuma nós trouxemos um cara para fazer a parte 2. O cara veio de bebedouro, rapaz, quase que eu tive que buscar ele lá, viu, Juninho? Mas chegamos aqui, estamos aqui quase em horário britânico, mas estamos, né, primeira vez é assim mesmo, nós vamos adaptando, vamos ajeitando. É assim, cara, é assim. Hoje novamente com a gente aí tá o Giovanni Lucas, doutor médico veterinário de bebedouro. Façam todos. Junto com o Cisco ali também, já veio, né, Cisco? Cisco vai aparecer hoje também, não? Hoje não tem jeito, Cisco. Hoje é ao vivo, não vai te segurar aí, viu, Cisco? Cisco não aparece, não. Giovanni, você veio, né? Seja bem-vindo, né, Giovanni, mais uma vez. Obrigado, né? cara. Obrigado mais uma vez. Façam todos um excepcional dia. É uma honra de novo estar aqui e poder transbordar na vida das pessoas. É isso aí. Giovanni, a última vez que esteve aqui, a gente falou muito sobre os pets, né? Falamos sobre o trabalho dele com a clínica. Exato. Com o Hemocentro, né? A gente falou bastante sobre todo o trabalho que vocês desenvolveram, você e o Cisco junto aí, os veterinários, né? Os vet. Os vet tá lá. Bebedouro. Ribeirão Preto também tem alguma coisa que vocês fazem, né? Ribeirão Preto nós fazemos, né? Barretos Estamos também tem uma cidades. parceria aqui também, né? Jabuticabal. Barretos tem cá. Com a Patrícia. Isso, a Patrícia lá Monteiro. Lá na SOS. SOS Animal. SOS, na 24 horas lá. É isso aí. E hoje, a prosa hoje vai ser um pouco diferente, porque hoje o homem vai falar de gente hoje. Ele falou tanto de pet, mas hoje veio para falar de gente hoje. Eu quero começar perguntando para ele, Juninho, uma dúvida minha, uma curiosidade minha, que eu vejo os seus vídeos lá, você começa já fazendo assim, nos vídeos assim, ó. Hoje não podia faltar, né? Hoje eu explicar isso aí. Eu tava fazendo na garrafa, ver se saiu alguma coisa, mas não saiu nada. Então eu quero entender porque que eles pegam na mão, né? Eu quero entender, né? Você viu o começo das lives, né? Isso. É aqui, façam todos um excepcional dia. Na verdade, esse daqui, quando a gente pensa quando tá com frio, né? Não há tão os estudos que falam da probabilidade de ser verdade isso, mas quando a gente tem atrito nas mãos, nós conseguimos ativar algumas outras partes de neurônios. Então a gente faz esses atritos aqui, a gente tenta pensar mais em focar, ter mais atenção e trazer toda a atenção para aquilo que a gente quer falar. Então toda vez que eu começar aqui, ó, é porque eu tô querendo focar e não me dispersar do assunto. Ah, tá entendendo, né, gente, como é que é, né? Eu falei até pra um amigo meu amigo ele faz umas lives também, o Denis, e eu falei pra ele, assim, ó, eu vou levar o Giovanni lá e a minha curiosidade é porque que ele fica... Ele falou, não, eu também nas minhas lives de vez em quando eu faço. O Denis é meio malucão, sabe? É mesmo? Faz live de óculos escuros de noite, né, Juninho? O Denis é um cara diferenciado. E ele tá dando certo, cara. E é isso aí, é partir pra cima, né? Legal. Acho que isso é muito importante, cara. A gente tem que fazer. Giovanni, hoje você vai trazer pra nós essa ideia do pior ano da minha vida. É, exatamente, cara. Onde nasceu esse pior ano da tua vida? Como cara, que funciona? Isso daí, na verdade, começou naquele assunto que a gente falou sobre o SPR, né? Que é a primeira mentoria que eu fiz com o Marçal. Deixa eu ver se eu lembro. Sabedoria, prosperidade e riqueza. E riqueza. Tá vendo? Exato. Tá vendo? O cara tá estudando, velho. Você viu, Lesquim? Rapaz, tá... Ó, não tem cola aqui não, viu? Pessoal, pode filmar a mesa aí, não tem nada aqui não, viu? Aqui é tudo na mente, ó. Não tem nada não. É só no telefone. Não, o celular já deve... Vou até virar o celular. Mas, eu vim buscando, né? Como a gente falou no outro bate-papo nosso, na outra prosa, eu venho buscando aprender. E aí acabei conhecendo o Marçal. E esse cara aí, ele fala coisa que mexe muito com a gente. É um dos maiores players que tem aí no Brasil hoje, um dos maiores empresários, empreendedores. E eu entrei nessa primeira mentoria com ele, numa fase bem difícil da minha vida, uma fase que eu estava muito indeciso, estava com vontade de jogar tudo pro ar e voltar para Ribeirão. E entrei na Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Foram 40 dias, todos os dias, de mentoria às 5 horas da manhã. Então, todos os dias nós estávamos ali de segunda a segunda, domingo, feriado. E foi bem no final do ano, né? Foi dezembro inteiro ali. Então, Natal, Ano Novo, a gente pegou tudo na mentoria. Ano Novo fez virado. Virado, cara. Virado. Foi direto ali e já entrou na mentoria. Foi bem isso. Apesar de que esse Ano Novo eu fui dormir cedo, velho. E dentro desses 40 dias, cara, eu aprendi coisa que eu jamais imaginei aprender. Tanto de skill, de aprender a falar, de saber fazer pergunta, de todas essas coisas, quanto a questão de mentalidade. Então, por isso que eu falei lá no começo que tudo é questão de mentalidade. Tudo é questão da gente entender, tomar a decisão, tomar a ação para partir para aquilo. E aí eu fiz o SPR, que foram 40 dias aí de mentoria, todos os dias com esse cara.
aprendi muita coisa. Nesses 40 dias, a minha vida virou, cara. Porque eu era um CLT, no meio desses 40 dias eu larguei a CLT, eu comecei o meu empreendimento, depois no final desses 40 dias eu comecei um novo empreendimento, e os dois estão indo muito bem. E logo que acabou essa mentoria do SPR, entrou o Pior Ano, que é uma outra mentoria do Marçal, que ele já tem há 4 anos essa mentoria. Ó, só pro pessoal entender, Giovanni, porque assim, quando a gente entra lá no Instagram dos caras, é tudo bonito, né, velho? Os caras postam uns vídeos com uns carrão, umas casonas, umas piscinas bonitas, né? Eu quero entender também, né, Cícero? Todo mundo acho que pensa em entender. Porque será que se hoje eu entrar num curso desse, eu entrar numa mentoria dessa, amanhã eu já tenho um carrão? Não, cara. Não é bem assim, não, né? Não é assim. Na verdade, você tem que entender que existem várias pessoas, a internet ela vai te dar várias coisas de vários jeitos diferentes. Então você tem que buscar, como eu falei, eu venho estudando isso há 4 anos. E é a primeira vez que eu entro numa mentoria. Então eu vim buscando vários players que eu gosto bastante, mas é a primeira vez que eu entro numa mentoria. Porque assim, existem várias pessoas que tipo, você é o cara, você tem uma Porsche, você tem uma Ferrari, mora numa puta casa. Eu vou lá, gravo na sua casa e falo, compra meu conteúdo aí. Entendeu? Tem várias pessoas que fazem isso. Agora, o Marçal, para começar a falar, né, vou até gravar um vídeo sobre isso. Quando eu conheci esse cara, eu segui ele, na primeira semana eu parei de seguir. Falei, esse cara aí é muito soberbo, cara. O cara é doente, só fica mostrando as coisas dele, que ele mora numa casa de 17 milhões, que ele tem 20 milhões de carro na garagem, que tem helicóptero, que tem jato, que tem aquilo. Eu falei, o que eu quero com um cara desse? Mas quando a gente começa a entender, e é por isso que as pessoas precisam, quando a gente não gosta das pessoas, aquelas pessoas têm domínio sobre a gente. Então a gente precisa aprender os códigos que você carrega, como a gente falou da outra vez, para a gente pegar esses códigos e aplicar na nossa vida. Então eu falei, não, vou dar uma chance para esse cara de novo. E aí conversando com um colega veterinário, eu falei, cara, o que você me indica aí desse pessoal de mentoria? Ele falou, não, assiste o Marçal. Aí eu falei, putz, Marçal de novo, velho. Eu falei, bom, vamos lá. E aí eu comecei a entender por que ele faz isso. Porque é um cara que veio do nada e montou tudo isso. E teve tudo isso. Ele tem vários carros, várias casas, avião e tudo mais. Ele tem tudo isso, ele montou. Por isso que ele mostra. E é por isso que não é questão de soberba, é questão de você, se você tiver uma mentalidade sábia, próspera e rica, você consegue também. Você acha então que todo mundo que fizer mentoria vai alcançar esse sucesso? Eu acho que todos precisam de mentoria. Tá. Mas a pergunta é essa. Você acha que todo mundo alcança esse sucesso de ter vários carros, várias casas? Você acha que todo mundo alcança o mesmo objetivo? Com certeza. Todo mundo, o que você quiser fazer, cara, você consegue fazer. Basta da mentalidade que você tiver e do que você está disposto a perder para fazer aquilo acontecer. Então não é disposto a perder carro, casa, enfim. É disposto a perder noite de sono, é disposto a perder tempo com a família às vezes para fazer isso acontecer. Mas o que você quiser fazer na sua vida, você consegue fazer. Vamos puxar pelos tópicos aí. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Vamos ver essa sabedoria aí. O que hoje o Giovanni fala para nós de sabedoria, Giovanni? Para você, o que é sabedoria? Cara, a sabedoria, vamos pegar no termo prático aí. A sabedoria ela vem depois que a gente coloca o conhecimento em prática. Então não adianta nada eu falar para você várias coisas aqui e você não pegar esses códigos e colocar em prática para ver se funciona. Então se eu falei um monte de coisa, tudo que é mentalidade, você aprendeu algumas coisas sobre mentalidade. Se você não pegou isso daqui e colocou em prática, você só vai conhecer. Você não vai ser sábio. Porque o sábio é aquele que coloca as coisas em prática. Então a sabedoria é como se fosse uma semente, cara. Vou plantar uma sementinha aí e essa sementinha ela vai crescendo, vai germinando. Quando a gente coloca a prática em constância, quando a gente pratica aquilo todos os dias, nós vamos pulando etapas. Que aí a gente entra na prosperidade. Se a gente aprende muita coisa, a gente coloca em prática, a gente sabe que aquilo funciona e tem constância, a gente entra na prosperidade. Nós começamos a ser prósperos. A prosperidade é o ponto que a gente tem que ter resultado. Então não adianta nada você saber sem você ter os micros resultados e os resultados. Porque isso daí vai te desanimar. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é você ter resultados em cima daquilo que você está fazendo. Então você sabe, você conhece, você está sendo sábio, você está colocando em prática e tendo constância, você vai ter prosperidade naquilo que você está fazendo. Então igual vocês estão fazendo aqui. Vocês têm um podcast, vocês estão tendo constância, vocês sabem o que vocês estão fazendo, estão tendo constância.
e isso daí vai levar vocês à prosperidade. O que é a prosperidade? É vir pessoas, é pessoas que quiserem vir aqui, pessoas de nome vão vir, como já veio até. Então isso daí são micro resultados que vocês têm que comemorar. A partir desses micro resultados você começa a ter riqueza. Porque esses micro resultados que você tem, ele vai abrindo portas. E você tem que aprender a fazer network. Dentro disso existem vários outros códigos. Mas resumidamente é isso. Ó, já chegou ali, ó. Mandar um boa noite especial ali, minha esposa ali, ó. Ela tá perguntando, prosperidade é ter resultado, né? Você acabou de responder, né? Exato. Prosperidade até. Acabou de perguntar aqui, ó. Ela gosta muito de escutar fugiu o nome do cara agora, lá que ela gosta de ouvir. Ela tá assistindo no Instagram. Manda ela falar aí. Manda aí, meu, o nome do rapaz que você assiste lá no Instagram, que eu até fugi o nome dele. Ela fala tanto e agora fugiu o nome dele. Mas ela falou, prosperidade é ter resultado, é o que você falou, né? Prosperidade, na verdade, assim, não te cortando, mas é que muitas pessoas interpretam prosperidade com riqueza. Eu acho que meu conceito, né? Prosperidade é você ter, você fala assim, pô, eu tenho um trabalho, eu tô bem nesse trabalho, é um trabalho que me satisfaz e eu alcanço resultado naquele trabalho. Eu acho que é o que você está falando agora, né? Exato. É que a prosperidade nós podemos colocar ela em várias áreas da nossa vida, né? Então há um tempo atrás, eu era um cara muito estourado. Eu era um cara extremamente nervoso. Então eu tive prosperidade nessa questão emocional porque eu consegui mapear os meus sentimentos e entender por que eu fazia aquelas coisas. Por que às vezes eu gritava, por que às vezes eu brigava, porque eu não tinha cabeça. Já perdi várias e várias oportunidades por conta disso. Então eu fui próspero na minha questão emocional, porque eu fui tendo resultado. Então se você antigamente fizesse uma coisa que me magoasse hoje, eu era daqueles, eu não vou levar satisfação para casa. Nós íamos discutir aqui até umas horas. O que eu entendi, já passando um pouquinho lá na frente, eu tenho o poder de sair fora, cara. Eu tenho o poder disso. Então você começou a me insultar, você começou a fazer coisa que você não dê abertura para eu debater, eu levanto e vou embora. Você que fale sozinho. Tem um amigo que ele costuma dizer pra mim assim, que você só recebe o que você quer. Exato. Né? O cara entrou aqui, falou mal da gente, tal. Se você quiser debater com ele, quiser discutir, vai ficar discutindo a noite inteira. Se não, você levanta e vai embora, meu amigo. Tchau. Fica aí sozinho falando com a parede. O poder de sair fora, cara. Quem fala muito é o poderosíssimo ninja. O Douglas Viegas. Eu não sei se você conhece. Ele fala sobre isso? Nossa, ele fala engraçado, né, cara? Eu fui numa palestra dele em São Paulo. Nossa, ele fala engraçado demais. E já puxando um pouco para um outro assunto que nós íamos falar, tudo é energia. Tudo é energia. Tudo que nós fazemos, onde nós estamos, tudo é energia. E não existe energia ruim. A gente tem que saber o que a gente faz com a energia. Então, um exemplo, se você tá me xingando, se você tá me deprimindo, se você tá falando, Giovanni, você tá fazendo essas lives pra quê, cara? Pra que você tá querendo partir pra esse mundo, transbordar? O que é transbordo? Cabe a mim captar essa energia que você tá me mandando, capturar, converter e canalizar para fazer mais, entendeu? Então é o que a gente chama, dentro da mentoria, a gente chama de CCC. Capturar, converter e canalizar. Porque toda energia é boa. Basta a gente saber o que a gente faz. Então, quando alguém faz isso com as pessoas, quando alguém deprime, fala um monte de coisa aí, tem muita gente que não faz, que não progride por conta disso. Quem depende de elogio vai cair por crítica, cara. Não adianta. E ao contrário, a mesma coisa. Você não tem que ouvir nem elogio, nem crítica. Então, você capta a energia, converte e canaliza para o seu propósito. Eu acho que se vier um elogio no meio do caminho, beleza. Mas se não vir, você tem um propósito, né? Você vai seguir na sua linha de trabalho, da função que você quer fazer, daquilo que você quer fazer, né? Exato, eu penso assim, tem pessoas que ela vive muito disso. Se o Giovanni me elogiar, o Cisco, vamos dar um exemplo, o Cisco. Trabalha lá junto com você. Fiz um trabalho lá da hora lá. Mas o Giovanni me elogiou hoje. Amanhã eu já venho triste pro trabalho. Não, exato. É você tá fazendo o melhor pra você. Pode acontecer. Vou dar um exemplo esses dias, né, Cisco? Esses dias pra trás, cara, foi um dia péssimo pra ele. Ele cometeu vários erros durante o dia. E vários erros, assim, erros complexos, o pior dia da sua vida. Esse foi mesmo, velho. E aí, cara, um dos últimos erros que ele cometeu ali, a gente tinha 2 bolsas para entregar, que a gente acaba coletando sangue nos finais de semana. A gente tinha 2 bolsas em estoque. Uma ia ir para Jaboticabal e a outra ia ficar de reserva para caso acontecesse alguma coisa. Falei, Cisco, envia a bolsa para o lugar tal, eles pediram e tudo mais. Ele tava carregando a bolsa, eu tava em Ribeirão, cara. Ele falou, Giovanni, vou ter que mandar outra bolsa. Eu falei, mas como assim, Cisco? Deu ruim. Falou, cara, eu
O mototáxi chegou, eu fui lá com pressa entregar pra ele, tropecei, derrubei e estourei a bolsa. E já tinha tido um dia péssimo, cara. A gente já tinha até conversado, meio que sério os dois e tudo mais. Acredito que ele deva ter pensado. Ele falou, agora ele vai comer meu rim. Não foi ou não, Cisco? Aí eu falei, cara, isso aí acontece. Todo mundo pode acontecer a fazer isso daí. Então, às vezes ele tava esperando uma crítica mais pesada, porque a gente já tinha discutido. Falei, velho, toca, você é fera. Ô, Cisco, só aconteceu porque você foi fazer o trabalho, Cisco. Uai, não é? Não, mas só aconteceu porque você foi fazer o trabalho. Você quis fazer o melhor, né, Cisco? Acontece um erro, né? No dia não teve jeito, né? Depois eu cheguei lá e ele falou, rapaz, ontem não foi pra mim, não. Mas isso é legal você falar, porque assim, na verdade a gente tinha que ter pessoas mais assim, né? Lógico que tem um momento de você chegar, você escorregou ali, você podia ter feito melhor, mas também tem um momento, o cara tá nervoso, não tá bem, você vai ainda pisar em cima do cara. Vai piorar. Tem o Thiago Brunet, não sei se vocês conhecem. O Thiago Brunet é fera, né? Eu gosto muito dele. E aí ele conta uma historinha de que ele tava... Vou resumir a história. Ele tava no aeroporto lá e foi atender... Ele foi pedir um café. A moça atendeu ele super mal. E no aeroporto as coisas são caras, né? Atendeu ele super mal, deixou ele falando sozinho. Ele teve que pedir umas 3 vezes o café, enfim. Ela foi lá, entregou o café de qualquer jeito na mesa e tal. Aí ele parou e pensou. Ele falou assim... Eu poderia ir lá, chamar o gerente, criticar aquela moça do jeito de atendimento, às vezes poderia piorar. Ele foi lá no caixa, pagou o café, encostou no braço da moça, falou, provavelmente você está passando um dia ruim, mas fica firme que Deus está com você e você vai passar essa. Então, falou que a moça começou a chorar, agradeceu e tal, tal. Só desse ato, ele melhorou a vida da moça, naquele dia ali. Então, para que a gente vai piorar se a gente tem a opção de melhorar a vida das pessoas, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E aquele dia lá o Cisco tava meio ruim, né, Cisco? Era melhor não ter saído de casa. Guarda pra nós mesmos, a gente não transmite o que tá acontecendo, né? Não transborda essas coisas ruins, não. Vamos guardar. Eu não gosto. Ô Giovanni, e como que o cara, vamos por exemplo, como você consegue fazer esse negócio que você falou, transbordo, né? Transbordo. E levar só coisas boas. Ô, Giovanni, não tem dia ruim, cara? Eu vejo você acordando lá, 4h36, né? Que hora que é lá? Eu acordo 4h29, mas aí até levantar e... Aí o cara faz um story lá, lavando o rosto, né, meu? O cara não acorda bravo, não acorda injuriado. Cara, como que a gente vai perder tempo da nossa vida focando no ruim, sendo que a gente só tem essa vida aqui pra cultivar coisas boas, pra aprender, pra fazer, pra poder mudar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida das pessoas. Então, assim, dias ruins, não existe dias maus, existe dias mal governados. Então, não existe dia ruim. Existe um dia que você governou mal e esse dia aconteceu coisas ruins, igual o dia do Cisco. Só que aí o que acontece? Eu acordo cedo lá, vou dormir 11 horas, meia-noite. Acontece bucha o dia inteiro. Fala hoje, Cisco, tanto que eu fiquei no computador. E eu odeio, eu não gosto de planilha, essas coisas, de ficar em computador, não gosto disso. A gente tá fechando uma parceria com uma empresa, uma multinacional aí e tal, e tudo é documento. Você conversou no WhatsApp, oi, você tem que escrever um e-mail, oi, e mandar para 7 pessoas lá. Rapaz, nossa senhora, isso me quebra. Então, isso tira um pouco da minha consciência. Às vezes eu fico puto. Só que aí hoje eu sei que eu tenho que mapear os meus pensamentos. Existe um estudo aí que a gente tem 80 a 90 mil pensamentos por dia. A gente não consegue mapear todos. Mas esses ruins em específico, você fala, para que eu vou gastar minha energia com isso se eu posso focar no que está dando certo? E tá tendo para fazer. Então a gente foca nisso, cara. Eu não gosto de focar em coisa ruim, não assisto jornal, não assisto nada dessas coisas que fala ruim. Nego vem com uma história triste pro meu lado, eu já saio andando, já invento outra história e saio. Não gosto dessas coisas ruins, cara. A gente fala, eu e minha esposa, a gente fala muito lá em casa com os meninos, assim, tudo que você assiste, acompanha, você vai se tornando aquilo, né? Então, vamos, por exemplo, eu pego meus filhos, eles gostam muito de meme. Todo mundo gosta de meme, né? Mas eles gostam demais, mano. Assistiu um TikTok da vida? Não é TikTok, não. Eles põem no YouTube lá e pau daqueles memes lá e eles ficam assistindo memes e deixam o dia inteirinho. O dia inteirinho. Cara, e a gente fala muito sobre isso. Pra ele, fala assim, não é que é ruim os memes. Mas, cara, dá uma segurada, né, meu? Porque só fica vendo só babaquice. Tem coisa boa? Tem, mas só fica vendo um caindo, o outro, né? Fala, pera aí, meu, o que você tá criando na sua vida? Um zoando o outro, né? O que você tá criando? Qual a expectativa que você vai ter pra sua vida assistindo isso aí? Legal, cara. Não é? Então a gente fala muito com eles porque, assim,
O que a gente precisa entender? Você está falando sobre transbordo. Pai e mãe é isso. Pai e mãe, na verdade, é o transbordo, né? É transbordar para os filhos o conhecimento que adquiriu. Tem uma frase do Marçal, desculpa te cortar, que ele fala assim, ele tem até um estudo sobre isso, né? Crie gados, treine filhos. Eu ainda não tenho, mas sou apaixonado por criança, eu quero muito ter. Estamos esperando algumas coisas da empresa derem certo aí para que eu e a Letícia já comece os planejamentos. Mas eu acho que é isso, cara. Dando uma visão de fora, você não tem que criar. Criar é fácil, acredito. Porque você vai lá dar comida, limpa, não sei o quê, não sei o quê. Acho que o difícil é você treinar os meninos. É um ensinamento. Os ensinamentos, é o que você está falando, é o que você está fazendo. Existe a hora de você ver aquilo ali, que é legal, todo mundo da idade vê, mas não, você vai ver aquilo ali naquele tempo, então você vai fazer isso, você vai ler isso, você vai falar sobre isso, você vai ter ambiência, porque é o que você está falando. O que eles veem, eles vão fazer. Então se ele vê o rapaz zoando um monte de gente, ele vai chegar na escolinha dele lá e vai zoar um monte de gente. Tem um provérbio que fala assim, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar, né? Para que lá na frente não se desvie dele. Exato. E é muito forte porque, assim, eu tenho muita lembrança do que eu aprendi lá atrás com meu pai, com a minha mãe. Uhum. E no meio do caminho você vai aprendendo o seguinte, tem até um amigão meu, o André, meu primo, meu irmão, ele fala assim, é como se tivesse 2 saquinhos nas mãos, né? Um com furo e o outro sem furo, outro fechado. Uhum. O que é bom, você joga no que tá fechado, que não vai embora. E o que não prestar, você joga naquele que tá furado, que ele vai embora, né? Descarta ele, exato, né? Exato. Então, no dia a dia, você adquire muito conhecimento. Um vem e fala um negócio, outro vem dar opinião, outro vem e fala isso, fala aquilo. Até quando a gente começou aqui, às vezes você sai na rua, a gente precisa dar opinião, né? Ah, por que não faz assim? Por que não faz assado? Só que quem tá aqui, ou quem tá fazendo aquele trabalho, desempenhando aquele trabalho, sabe da dificuldade que tem. Uhum. E de fora é fácil eu falar pra você, ó, Giovanni, por que você não monta uma clínica dentro do shopping de bebedouro? Exato. Sabe que não vai o pessoal lá, o Zico não vai lá comer, o pessoal não vai lá com os pés de comer e tal? É fácil. Mas peraí, pra mim funciona com a clínica lá dentro? Qual que é a parte burocrática? Qual que não é isso? Então quem tá de fora é fácil. Então eu acho muito legal isso, de você pegar o que faz bem pra você. Lógico, você recebe tudo, igual você falou, vai canalizando, né? Você captura tudo, converte e canaliza. Se você achar que é bom isso, guarda pra você. Não achar, meu irmão, descarta e vai embora, né? É exatamente isso. E a nossa mente, ela tem isso, né? Eu falo que hoje em dia as pessoas estão com a mente muito cansada. Não só o físico, mas a mente está cansada. E quando você depara com pessoas na internet falando, vão mudar a sua vida, fazendo assim, assim, é muito perigoso. É uma linha muito tênue. Sim. Tem pessoas muito boas, porém tem muitas pessoas que ele, meu irmão, eu vou fazer hoje, amanhã se ele der conta de concluir o curso, beleza, não der conta, vida que segue. Exato, cara. Mas eu conheço pessoas que dão feedbacks depois, pessoas que vão atrás, mandam mensagem, e aí, como é que tá? Como é que tá a sua caminhada? A gente tem amigo nosso que é coach, né, Juninho? Que eu vejo as mensagens acompanhando, eu acompanho algumas coisas dele e manda mensagem perguntando, e aí, tá dando certo? Você conseguiu concluir aquilo que você propôs? É o que você falou. Tem um propósito, você, igual você falou, tem um propósito. A gente acordava 40 dias, 5 horas da manhã acordando, todos os dias. Tem gente que não consegue, no meio do caminho a pessoa às vezes dá uma falhada, fala, pô, hoje eu não acordei. E tem gente que para, né? Tem gente que para, tem gente que não faz. Mas é isso, cara, tudo tá relacionado ao que você vai abrir mão para fazer aquilo. Quando o Cisco tá lendo alguns livros que eu emprestei para ele, aí eu falo para ele, Cisco, eu não gosto de correr. E aí nos livros lá, a hora que aparece a parte lá que fala de caminhada, de correr, de liberar endorfina, tem escrito lá, eu não gosto de correr, mas preciso. Então, quando o Marçal, porque eu fiquei um tempo acompanhando para ver o que esse cara falava. Então ele tem o Clube 459. Então, todo dia, antigamente, né? Agora ele mudou um pouco, quem está fazendo são outros, mas porque ele está com outros projetos. Mas 459 ele fazia live. Então todo dia ele falava algumas coisas, parábolas do reino, ele passava algumas passagens e tal. Às 4h59 da manhã, eu falei, vou fazer isso daí. Comecei a fazer, comecei a me soltar mais e tal. Quando eu entrei na mentoria, eu falei assim, eu vou fazer tudo que esse cara falar. Se esse cara falar pra eu sair com a melancia pendurada no pescoço, eu vou sair na rua desse jeito. Porque se o cara tem esse resultado que ele tem, que ele fala que ele tem, porque ele fez isso, eu vou fazer também, pô. Eu vou fazer também. Eu fiz e tá dando certo. Então esse foi um cara, não é porque eu fiz não, mas, eu tenho dúvida, Giovanni, eu quero participar de uma mentoria, mas eu tenho dúvida. A dica que eu dou é, acompanhe, assiste, entende qual que é o propósito da pessoa, qual que é o propósito do que eles estão passando lá. Porque tem muita gente que só pensa dinheiro. Compra meu curso aí. Eu já fiz curso assim. Os primeiros cursos de finanças,
O pessoal fala um monte de coisa na internet e tudo mais. Aí você compra o curso, é um curso básico lá de finanças, adquirir alguns conhecimentos, mas mais poucos. Então, hoje eu faço um curso com o Carlos Magno, né, Cisco? O Magno, ele começou há pouco tempo e o cara tá estourado. Ganha dinheiro pra caramba em mercado imobiliário, ação e tudo mais. Só que antes de eu fazer o curso dele, como eu aprendi com esse sobre pessoas, eu fui vendo o que ele via fazendo, fui acompanhando o history e tudo mais, a história, a trajetória. Falei, não, esse cara é legal aqui. E o curso dele é fera também. Ó, eu vou falar uma coisa aqui a respeito de curso. Eu sou muito arisco com esse negócio de curso, assim. Eu não é qualquer um que vai me pegando. E esses dias eu achei muito engraçado, porque apareceu um curso sobre publicidade e tal, inclusive com um cara bem conceituado no mercado aí. E quando a gente começa a fazer, quando você começa a se dedicar mais a essa área voltada para mídia social, essas coisas, então você começa a aprender alguns truques aí que são usados e tal, né? E aí esse camarada, ele falava com a Alexa, né? Qual o maior fulano, não sei o que, do Brasil? Aí a Alexa respondia, né? Aí eu peguei e fui pesquisar, cara. Fui pesquisar, todo mundo sabe aqui que a Alexa, ela busca o primeiro resultado do Google. O primeiro resultado. E aí quando eu fui pesquisar, eu vi lá que era um blog que tinha escrito a matéria sobre esse publicitário. E esse blog pertencia ao grupo desse cara. Entendeu? Aí fica fácil. Então aí fica fácil. E aí eu penso assim, é igual o Genilson falou, muitas vezes, às vezes a gente deixa de fazer um curso muito top, porque você fica com o pé atrás com experiências outros ruins. caras que... Isso, experiências ruins, é bem colocado, experiências ruins. Exato. E esse aí eu achei o máximo, esse aí, a hora que eu fui pesquisar lá, eu falei, caramba, que sacanagem do caramba, né? Mas acontece, né? Acontece. Alguns anos atrás, a gente teve uma palestra lá na igreja, independente de religião, né? Mas teve uma palestra na Claro. igreja lá, e o pastor falou sobre um livro do Augusto Cury. E ele fala lá justamente sobre mente, né? E ele fala sobre as janelas que são abertas na mente. Então eu vou lembrar, ele fala da Dark, a janela Light, acho que Dark, não lembro o nome correto, mas eu lembro de uma que é a Light. A Light são as coisas boas que acontecem na sua vida. Então ele deu exemplo, vamos supor, pega um casal. O casal vai lá, tem momentos bons, né? Todos esses momentos bons ela coloca nessa janela, Light. Tudo que é bom vai naquela janela. Mas aí tudo que é ruim põe na outra janela. E quando eles discutem, quem que você acha que eles vão puxar? É puxar só coisa ruim. Só as coisas ruins. E aí o que acontece? Aí o casamento vai só... Deteriorando. Aí ele falou, mas por que a gente não puxa o que é bom? Por que você não vamos, por exemplo, Letícia, né? Letícia. Por que você não, nós está discutindo com ela, falou, Lê, lembra lá aquele dia que nós estávamos lá, que eu pus a aliança no seu dedo, lá na praia, coisa linda, aquela imagem bonita. Aquele vídeo Não bonito. Mas Mas primeiramente você vai falar assim, ô Letícia, você lembra aquele dia que você fez isso comigo e E tal? é muito mais fácil a gente lembrar das coisas ruins do que nesse momento. Não é? É E exatamente. eu acho que a mente humana, cara, é uma coisa de louco, né? Eu tenho uma menininha de 3 anos. Cara, a Heleninha, um beijo. É do Easter. Hã? É do Easter. Tá lá, você viu ontem? Eu Cheguei, vi o Easter. Papai, quero brincar, sentei lá com ela no chão lá. A Heleninha, cara, ela me fez repensar muitas coisas da vida, porque eu já tinha os outros filhos, né? Tinha o Guilherme, tem o Luiz. Mas a Helena, cara, ela tem todo o jeito dela. A Helena, no mesmo momento que ela tá me beijando, ela tá brava comigo, né? E assim, você vai aprender que você tem que entender. Sim. Porque essa criança, ela recebe muita informação hoje. Informações nós não recebíamos antigamente, né? É E a a mente idade dela- que mais pega, né? Mais capta Cara, é um informação. HD, agora. nossa, não sei quantos mega, quantos giga que tem aquele HD dela. E ela Mas pergunta, cara, dentro de 1 minuto ela faz umas 20 perguntas. Como é que você vai responder todas as perguntas? É. E você tem que entender E o às que vezes que tá faz umas passando na mente dela. perguntas mais incisivas, né? Então, mas é exatamente isso, cara. E aí eu fico pensando, adulto, o cara que já é adulto, o cara já vem com a mentalidade, né? De uma criação, pra você colocar na cabeça do cara, pô, cara, vamos tirar esses bloqueios que você falou da outra vez, né? Vamos acabar com esses bloqueios aqui, vamos começar a caminhar numa vida diferente, de uma forma diferente, né? Eu acho que Mas é importante. as pessoas elas são doutrinadas a pensar de uma forma, né? É isso que a gente falou da outra vez. E quando enche essa parte da mentalidade da pessoa, o cérebro, ele é como um sistema de segurança nosso, e o bloqueio está relacionado a isso, tá? O cérebro, ele é como um sistema de segurança nosso, para não deixar a gente passar o que nós passamos anteriormente. Então, isso vira um bloqueio por conta disso. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você tem problema em falar em público. Toda vez que você vai falar em público,
bloqueia, começa a tremer, começa a suar frio e aquela coisa toda. Mas o cérebro, ele tá fazendo isso porque ele te ama. Porque ele sabe que lá na quinta série você foi apresentar um seminário e um monte de amiguinho seu começou a te zoar, começou a rir da sua cara porque você gaguejou por causa daquilo outro. O cérebro vai falar, não, isso daqui você não pode fazer porque o pessoal te zoou, então agora você não pode fazer mais. Então a pessoa ela vai criando vários bloqueios que não dá espaço para chegar coisa nova, cara. E aí a gente tem que tomar a decisão de mudar de vida, entender os bloqueios, porque a gente só ressignifica esses bloqueios, só desbloqueia quando a gente entende esses bloqueios. E existe o bloqueio positivo e o bloqueio negativo, né, cara? Então, o bloqueio positivo, um exemplo, é um bloqueio de bebida. Seu pai bebia bastante e brigava com todo mundo lá quando bebia. O bloqueio positivo é que você não vai beber para não fazer aquilo. Só que os bloqueios negativos são todos os outros, né? Esse de falar, existe o bloqueio da autoimagem, porque, todo mundo, o que o povo vai pensar de mim e tal, eu não tenho tênis da marca que todo mundo tá usando lá. Então são vários bloqueios que vêm no decorrer da vida. Só que cabe a gente entender a fase que a gente tá, entender o porquê que isso está acontecendo, entender a causa do bloqueio para a gente ressignificar. É como se fosse o Lesquim que gosta de computador aí e tudo mais, um hardware e um software. É como se fosse um computador ali. E você vai instalando várias coisas. Chega uma hora que o HD fica cheio. O que você tem que fazer? Você tem que excluir essas coisas que já estão cheias e você não está usando para que novas coisas entrem. Então, o nosso cérebro ele funciona desse jeito. E às vezes é um bloqueio por proteção do cérebro contra coisa que a gente viveu lá atrás. Eu, mais ou menos uns 2 anos atrás, um ano atrás mais ou menos, eu passei por uma psicóloga em Barretos e pra mim foi muito bom. Acho que eu fui umas 2, 3 sessões, minha esposa tá aí, depois ela fala. E ela falou justamente sobre isso, né? Ela vai falar, eu vou falar um negócio que ela falou pra mim, Juninho, que nem eu não acreditei. Ela falou assim que eu sofro de timidez. Ah, é? A minha esposa tava do lado e ela riu. Doutor, não é possível, ele conversa com todo mundo aí. Conhece todo mundo? Ela falou assim, mas justamente isso. A timidez dele faz com que ele vá falar com as pessoas para que não cause a timidez dele, para ele não ficar retraído. Então o que ele faz? Ele já descobriu uma forma de... Uma maneira de você já pular isso. Então o que ele faz? Ele vai falar. Só que aí quem tá ouvindo, quem tá assistindo os podcasts, vai ver que em algum momento eu tenho algumas dificuldades na fala. E ela falou justamente por isso. Porque às vezes a mente pensa, mas a boca não consegue. Não consegue acompanhar. Por causa da timidez. Então a gente vai trabalhando isso. E era um bloqueio, né? Exatamente. E tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar isso. Até nas skills, né? Você falou na questão da fala. O Marçal, vou voltar a direcionar por conta das mentorias, mas o Marçal era gago, cara. Hoje, não sei se você já assistiu alguma palestra ou um vídeo dele. O cara é fera. Eu assisti mais pós da eleição, que me chamou a atenção, queria ser presidente, me chamou a atenção. Então, ele é fera demais na fala. Então, não em questão de particularidade política e tudo mais, mas a dicção dele, a direção, a entonação de voz, que é muito importante. Tudo eu tô te isso... falando assim, que me chamou a atenção justamente porque ele quis ser presidente do Brasil, né, cara? O cara quis concorrer, então eu peguei e falei, vou ver esse cara diferente aí. Quem é esse cara aí? Isso me chamou a atenção. E você sabia que ele foi votado em todas as cidades do estado de São Paulo, ou não? Não sabia. Pra presidente? Não, pra deputado. Pra deputado. Pra deputado. Ele foi Em todas as cidades? Em todas as cidades. Acho que ele foi o único, talvez. Eu vou ajeitar uma água pro Cícero aqui, porque ele tá com a garganta seca aqui, de tanto falar. Tá falando bem, Cícero? Ô, Cícero, depois vê o que o pessoal tá mandando aí, que eu tô vendo uma mensagem chegando. Mas isso aí, Giovanni, eu acho muito interessante, igual você falou dele ser gago e tal, desenvolver. E ele chamou a atenção, querendo ou não. Não, fala assim, muitas pessoas foram atrás dele, por quem que esse cara quer ser presidente do Brasil? Pablo Marçal, vamos ver quem é esse cara aí. Quer. Você entendeu? Então acho que ele é muito inteligente. Se ele queria demais. ou não ser presidente do Brasil... Sabe muita coisa, carrega muito código, cara. E tem um livro dele que chama A Chave Mestra do Universo. Que ela fala muito... É um livro direcionado à network. É você saber se comunicar, você saber se portar, o que você fala, como você fala. Umas coisas que mexeu muito comigo, eu tinha uma voz um pouco mais aguda. Eu tinha uma voz chata, cara. E esse livro, eu fiquei treinando várias vezes. No livro ele fala, você coloca a mão no peito aqui, e você tem que falar, e seu peito tem que vibrar. Quando eu falava, meu peito não vibrava. Era aquele negócio fino, cara. Você não desenha. Nossa, era feio demais. Aí eu ficava assim, ó. Aí uma vez eu fui na casa da minha irmã, ela deve estar assistindo aí. Uma vez eu fui na casa da minha irmã, e aí eu comecei a falar desse jeito, assim, sabe? Ela falou, o que está acontecendo com essa garganta sua aí? Você tá rouco? Aí eu comecei a medir, comecei a messar, cara.
E aí, por que eu cheguei nesse assunto? Porque o cara era gago, começou a falar, mas dentro dessas coisas, existem várias outras coisas que a gente precisa estudar. Entonação de voz, tempo, os atos que você tem, o que você faz com a mão, o jeito que você gesticula ou não. Então, são várias coisas que a gente... Linguagem corporal. Linguagem corporal, microexpressões, que está relacionada à programação neurolinguística. Então, cara, é muita coisa para você estudar, é muito conhecimento para você ter, para você colocar em prática. Aí, igual você falou, Giovanni, mas você acorda 4h29 da manhã? Cara, eu acordo 4h29 da manhã e às vezes não tem tempo de eu estudar tudo que eu me programei a estudar. Porque você, não sei se você tem um hábito de estudar todo dia, mas um exemplo, se você pegar agora, se você parar para pensar, você consigo mesmo, eu preciso aprender sobre isso. Vamos falar da programação neurolinguística, de microexpressões, expressões e tudo mais, que é muito importante para reunião, para negócios, fechar essas coisas. O tanto de coisa que você tem que estudar, você não consegue estudar em anos, cara. O tanto de coisa que você tem que estudar. Então, como que eu vou ficar perdendo tempo dormindo? Como que as pessoas ficam perdendo tempo dormindo, sendo que a gente tem só essa vida para aproveitar e para aprender, para colocar isso em prática, para ajudar pessoas? Então, cara, tem dia que o celular desperta, eu falo, nossa senhora, vou dormir mais 10 minutos. Só que o que me move não é a motivação, porque a motivação acaba. Eu fui ativado nessa geração. Então eu tive uma ativação para governar no meu tempo. E eu preciso estudar o máximo que der, preciso colocar várias coisas ao máximo em prática, para que eu consiga desbloquear e consiga ajudar várias outras pessoas a sair do lugar que eu saí, para chegar onde eu tô e para passar e para conseguir várias outras coisas. Então acho que é fundamental a gente Giovanni, estudar. tem uma pergunta para você aqui. Eu ia falar aqui, tem uma pergunta aí. Faz aí, Genilson. Ah, é? Quem que é? O Netão, nosso parceiro aí, tá perguntando para você, né, na verdade, o que mais você indica na questão da pessoa que busca mudança de vida, na questão do crescimento, mas tem bloqueios? O que você indicaria para uma pessoa que quer crescer, mas ela tem bloqueio? Cara, ô Netão, boa noite, viu, irmão? O Netão falou com a gente lá no outro também, né? E tava postando os history aí, a gente até conversou. Boa noite pra você, irmão. Cara, a gente precisa ter, igual eu falei, a ativação. E essa ativação, você precisa buscar as causas desse bloqueio para ressignificar. Então, eu quero prosperar, eu quero continuar. Aí vamos pensar nos animais que eu gosto de voltar, né? Vamos pensar no animal na selva. Quando tem aquele barulho que o animal trava. Ele trava aqui, ele fala, o que está acontecendo? Então, uma pessoa que tem bloqueio, eu acho que ela tem que parar, pensar, por que ela tem bloqueio? E eu acho que uma tarefa legal para a gente fazer isso é mapear os nossos pensamentos de acordo com as coisas que acontecem e entender por que aquilo aconteceu. Eu fui fazer aquilo lá, tava passando uma proposta de trabalho aqui na minha frente, eu poderia ter ido lá conversar, eu não fui por vergonha. Mas por que eu tenho vergonha? Putz, aconteceu isso aqui uma época e tal, nossa, eu tenho vergonha por causa disso. Aí você entendeu a causa, que está causando o efeito agora. Então você vai lá e ressignifica. E por isso que é muito importante a gente procurar mentores, cara. Porque acredito que sozinho é muito difícil. O pior ano da sua vida, que é o pior ano da sua vida, 10 em 1. Por que 10 em 1? Porque são 10 anos da vida em 1. Por isso que a gente fala que é o pior ano, que a gente coloca muita coisa em prática para aprender coisa que a gente aprenderia em 10 anos. Então a gente conseguiria desbloquear sozinhos? Claro, só que ia demorar muito mais tempo do que se a gente tivesse um mentor para indicar a gente. Então, a primeira fase aí que ele falou, eu quero mudar, mas eu tenho bloqueio. Ponto, fantástico. Isso daí é o principal de tudo. Agora a gente vai procurar o porquê, e aí é ele com ele mesmo, para tentar encontrar a causa para superar esse bloqueio. O Neto, eu vou até falar porque o Neto eu conheço ele, né, de casa. O Neto, ele é um cara que, assim, eu falo muito pra ele. Ele tem muita coragem, velho. Muita coragem. O Neto, assim, nessa parte eu falo... Só que aí eu falo muitas vezes pra ele, ele precisa de saber usar essa coragem que ele tem. Uhum. O Neto, ele... Quando eu conheci ele, eu nem lembro o que ele fazia, acho que ele não fazia nada. Eu acho que ele era filho de papai. Depois você me fala, Neto, o que você fazia. E aí, cara, o Neto, ele resolveu montar um negócio dele. E foi pra cima, montou um lava-jato na época.
e foi pra cima do Lava Jato, e lavava os carros ali e tal, chamava El Shaddai, o Lava Jato dele, e foi pra cima e lavava carro demais. Conhecia ele nessa época, Juninho? Eu lembro. Lavava uns carros lá, cara, e ele fazia um diferencial, porque ele já começou a divulgar em Facebook classificados, e ele divulgava e gastava mesmo pra divulgar. E assim, dava resultado. Só que aí, entra o que você falou. Eu não sei se esse é o motivo, depois se ele quiser falar aí. Ele trabalhando com as pessoas começaram a decepcionar ele. Aí que ele falou, vou fechar o Lava Jato. Por quê? Porque as pessoas estão decepcionando, vou fechar o Lava Jato, que eu vou trabalhar sozinho. E aí aconteceu, ele foi trabalhar numa outra cidade. Foi trabalhar, nem sei, acho que perto de Botucatu, o nome da cidade acho que é IMB, eu acho, só me engano. Eu fiquei com raiva quando ele fechou, então eu levava meu golzinho lá pra Todo lavar. mundo lavava o carro. Todo mundo pra lavava o lavar. carro com ele, ele era muito caprichoso, entendeu? Caramba, Só que aquele cara. lance, ele fazia. Quando ele colocou alguém pra fazer e Não ficou fazia no do gosto jeito dele. dele. Não ficou no gosto dele. Às vezes o cara fazia até bem, mas não era do gosto dele. Ele começou a ficar decepcionado. E aí eles foram pra IMB. Aí eu e minha esposa falou assim, nossa, moça, o que ele foi fazer lá em IMB, gente? Uma cidadezinha pequenininha. Mas ele foi, cara. Ele foi lá e deu errado, A cara e a voltou pra coragem. trás. Aí daqui a pouco ele foi pra Guaíra, montou uma empresa de comunicação visual e tocando. Não deu certo em Guaíra, voltou pra Barretos aqui e tá tocando, cara. Então eu falo assim, ele é muito corajoso, ele vai pra frente. Não, tá certo. Aí eu falo pra ele muito assim, Neto, você tem que aprender a usar essa coragem, essa força de vontade. Ele tem força de vontade demais, então você tem que Sim. aprender a usar. E assim, eu acho que um bloqueio dele, se você quiser falar, eu acho que um bloqueio dele deve ser isso aí. As decepções que ele vai tendo, Pessoas, às né? vezes a pessoa decepciona ele, dá aquela retraída. Ele tá no empolgadão, ele vai, e de repente alguém... E conta com pessoas, aí, isso, né? aí ele já dá aquela... Se for isso, Neto, fala aí. Cara, mas isso essa pequena história que você contou dele, isso é fantástico. Porque assim, ele não fracassou. Ele foi lá, ele adquiriu conhecimento e voltou cheio de experiência, cara. Então, isso que é fantástico. Porque tem muita gente que às vezes tem vontade, mas não faz porque fala, eu tô estável aqui, tá tudo certinho, tô ganhando meus por mês ali, tá tudo certo. Não, o cara foi atrás, cara. A gente não pode ter o bloqueio do medo, que a gente conversou da outra vez. Eu vou ter medo. E se? Cara, você nunca vai saber se você fizer. Pode dar errado? Pode, mas pode dar certo. É 50-50. Depende de você, depende do que você vai fazer. Ó, a dona do meu coração tá falando aqui, ó. Ó, Ter um referencial é muito importante pra mudança de vida, né? Você ter um referencial. exato, cara. Se Exato. tiver um exemplo de alguém que dá certo, deu certo, né? Você Exato. procura aquele referencial Exato. que... A gente não fala, igual você falou, de religião, mas vem se perdendo muito isso, né? Quando a gente coloca Deus como referencial, as coisas elas acontecem por si só. Por isso que é muito importante a gente ter a conexão com a fonte. Então não vou falar de religião, mas a conexão com a fonte, ela clarifica muito os nossos dizeres, os nossos afazeres, o que a gente procura. E nessa área, porque a gente pode falar de várias áreas, né? Espiritual, emocional, física, são várias coisas que a gente pode falar. Mas quando a gente clarifica, quando a gente busca o contato com a fonte, clarifica o resto, né? Porque Jesus, quando desceu à Terra, ele foi 100%. Ele foi 100% homem aqui e ele veio cumprir o seu propósito, que era nos salvar. Ponto. Então, quando a gente clarifica, quando a gente tem um contato com a fonte, isso clarifica nossa vida. E quando clarifica a nossa vida, a gente encontra pessoas que nos direcionam. Então, acho que isso é muito importante, igual ela falou, o ponto de referência. Eu achava o Marçal soberba demais, mostrava todas as coisas dele. Só que ele fala, ele trabalhava na Oi, na Brasil Telecom lá, como telecomunicação. Hoje o cara é multimilionário, é bilionário ele. As empresas dele já bateu bilhão já. Então, como que eu não vou ter um cara como esse de referência, que veio do nada, um cara que ganhava R$1.000 por mês, para um cara que bateu bilhão já? Então, quando você clarifica a sua mente, você enxerga melhor as pessoas, as oportunidades, o que você consegue fazer, o que você pode fazer. Eu acho que, eu não sei, né? Eu acho que mais do que a referência de riquezas que ele tem, de bens materiais que ele tem, eu acho que deve ser a forma que ele trata, né? Exato. Eu acho que você não deve só olhar a riqueza que o cara tem, mas a forma que ele trata. Porque eu penso assim, às vezes eu sigo, não sei se você conhece os barbeiros, o seu Elias, é um barbeiro de Minas. Não conheço. O cara é muito bem sucedido. A barbearia do cara acho que tem umas 14 cadeiras lá dentro. Caramba. Aí eu sou barbeiro, cara. Eu olho pra ele como referencial de pessoa. Claro. Vou alcançar as 14 cadeiras que ele tem? Às vezes não. Às vezes não é isso que eu quero também pra mim. Exato. Mas ele é um cara referencial que ele conseguiu o sucesso e eu posso ter um sucesso. E o sucesso, é igual você falou, não quer dizer que o cara tá cheio de dinheiro, não. Às vezes sucesso é você se sentir bem com o que você tá fazendo. O que você tá Pô, fazendo. eu tô indo trabalhar, tá dando certo, eu tô
Tô tendo fazendo o resultados. Meu, isso, tendo meus resultados, né? Mas na procura do mentor, de todos os mentores aí que existem e tudo mais, tirando o Thiago Bruni aí, o André Fernandes, que eu gosto muito particularmente, mas eles são focados mais para essa área, né, de espiritual e tudo mais, o Marçal foi o único que falou de Deus. De todos os que eu vi, foi o único que falou de Deus. E falou com intimidade. A gente entende, a gente conhece pessoas quando são próximas, quando tem contato com a fonte, assim, são próximas, a gente entende essa intimidade. Porque ele fala numa sutileza quando fala de Deus. E, particularmente, foi um cara que me fez aproximar muito mais de Deus do que eu ir para a igreja, um exemplo. Porque ele foi me passando algumas passagens que tinha na Bíblia, porque ele foi falando, e umas coisas foi batendo com a outra. Então, Provérbios, saber sobre Salomão, a gente já leu Gênesis, estamos lendo Salmos agora, a gente está lendo Salmos do 31 ao 61. A gente tem umas tarefas para cumprir durante a semana. E aí, eu vou cumprir essa tarefa, vou ler a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia antes. Tá clarificando demais. E dentro da Bíblia tá tudo que todas as respostas que nós precisamos tá lá dentro. Ô, Giovana, eu vou pegar esse gancho seu aí. Agora. Porque eu acho assim, bastante pessoa aí que vai nos ouvir aí sabe que eu vim de uma base cristã. Uhum. E assim, a gente sofria muito com algumas regras que eram colocadas, né? E aí quando você tá falando aí, assim, é uma coisa que eu admiro muito, até mesmo no Pablo Marçal, essa questão de como ele consegue trazer Deus. Porque eu desde moleque, desde jovem, e talvez isso foi uma das dificuldades que eu tive em igreja, é que eu tinha uma visão assim, que Deus, cara, Deus é meu parceiro, é meu amigo. Do jeito que eu tô falando aqui com vocês, eu vou falar com Deus. Eu não tenho que ficar lá, me impondo a minha voz, ficar, querendo falar bonito pra Deus. Não, do jeito que nós tá conversando aqui, é o jeito que eu converso com Deus. E aí eu acho legal, isso aí é uma coisa que eu acho muito legal, que tem vindo, eu tenho observado que tem vindo muito da parte do Pablo, isso aí. Sim. E é igual você falou, cara, a hora que você falou aí, me acendeu uma luzinha aqui. O Pablo, dentro do que ele tá trazendo, da forma que ele tá construindo, ele conseguiu te levar a ler a Bíblia. A conhecer Jesus. Exato. A conhecer Jesus, a ler a Bíblia, coisa que muita gente que tá anos e anos aí, pregando, que eu vou falar, que tá anos e anos subindo em púlpito e pregando, não consegue fazer nem as pessoas da própria igreja dele ler a Bíblia. Então, cara, achei tô arrepiado aqui, viu, cara? E eu acho muito da hora, assim, porque a visão que o Pablo Marçal também passa é essa visão de conversar com Deus, de você estar próximo ser de íntimo, Deus. né, cara? E, cara, eu acho isso muito massa. E lembrando, gente, a gente aqui não tá falando de religião, a gente tá falando de ter contato com a fonte, com Deus. É totalmente diferente. Eu não tô aqui falando da minha religião, nem o Genilson da dele, nem o Giovanni dele, tá? Não, mas em cima do que você falou, as pessoas que não foram criadas, não foram doutrinadas, tipo assim, eu vou pra igreja e tudo mais, elas vão procurar numa hora da vida riqueza. Elas vão querer dinheiro. Eu preciso sair dessa vida. Quando a gente tem uma insatisfação positiva, e aliás, essa frase de insatisfação positiva é o nome do meu segundo livro, viu? Até pensei aqui, se o pessoal ficar mais um pouquinho aí, eu vou dar um presente aí pro pessoal que ficar no final aí. Eu quero saber do nosso presente, né, Juninho? Verdade. Como é que chama o sogro? Já vou chamar o sogro. Daniel. Daniel o quê? Vamos falar o nome do homem, vamos dar nome pro homem. Daniel Rodrigues, mas fala que é o Dani da Vitralha. Dani da Vitralha, o Giovanni prometeu um negócio aqui e não chegou, Dani. Ajuda nós aí. Ô, Dani, eu falei pra você, cara, porque essa semana foi complicado, eu te entendo e tudo mais. Mas eu falei que o cara queria cassete, que é do Tarek, e a outra que era AG, que o pessoal pediu AG aqui pro... Que é muito grande o homem, né? É grande o menino. Giovanni, vou só falar aqui do Neto aqui, que ele continuou falando, e ele falou realmente legal. O bloqueio dele é isso mesmo, nessa área aí que ele falou. Aí ele falou que, sempre busco referência, mas hoje estou muito mais no foco, pois minha esposa conectou o mesmo pensamento que o meu. E isso me ajudou muito. Porém, às vezes espero o retorno de pessoas erradas. Ele até colocou lá em cima, assim, às vezes eu espero confete. Ele falou. Que às vezes, ele falou, eu espero o elogio. Pô, você é bom, né? Isso é perigoso. E aí aqui, ele fala aqui embaixo também, que hoje ele tem, mas hoje eu tenho e luto muito para tirar esse bloqueio, que é esperar o retorno de confete de pessoas. Uhum. Aí minha mãe falou aqui, eu sempre vendi enxoval. Vou dar uma propaganda pra minha mãe, vende enxoval, cara. Ó, que legal. A mãe é dos 7 cachorros que eu te falei, 2 gatos, tem rato, tartaruga, coelho, tem cobra, zoológico, cria tudo lá na casa lá. dela.
Aí ela tá falando que eu sempre vendi enxoval e sempre pra mascate, né? Porque ela sempre revendia, né? Aham. E ela tinha o sonho de vender pra ela mesma e sempre teve medo. Aí ela fala que, através da gente, né? Dos filhos dela, da minha esposa, do meu cunhado lá, ela começou a vender e pensar em crescer. Hoje ela pensa em ter, ela vai atrás do dela, hoje ela viaja lá. Até esqueci o nome da cidade, mas Juninho. A cidade que perto de Borborema ali, de enxovais, esqueci o nome agora. Ixi, eu também não lembro agora. Ibitinga. 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 Acho que é Ibitinga mesmo o nome. Ela vai lá e busca as coisinhas dela e ela legal, vende, cara. né? Então, assim, ela tá falando, tipo, minha mãe, ela tá falando que olhou pros filhos, pros genros, pra nora e viu um referencial e perdeu o bloqueio dela, que é o medo. Então, é Cara. justamente o que você falou. A gente precisa ter um referencial. Precisa. Lógico, a gente tem um referencial que é Deus, que é acima de tudo, né? Mas a gente precisa de referencial na Terra. Em Precisa. 2016, Giovanni, eu tava no pior ano da minha vida. É mesmo, cara? Porque lá era o pior ano da minha vida mesmo, cara. Porque, assim, tudo que eu aprendi durante alguns anos que eu tive numa comunidade, caiu por terra naquele ano. Uhum. E eu, assim, juntamente com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, eu me vi sem referencial. Pô, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Em 2016. Foi muito forte isso pra nós. É uma experiência que eu falo muito forte. E a gente não fala de religião, mas hoje é o que eu tenho. Não é religião, mas é Cristo, né? Uhum. E quando eu tava passando na Avenida 7 ali, tem uma igreja que a gente frequentou, chama Assembleia de Deus Liberty. A gente passando lá de frente lá, e lá, cara, só tinha carrão. Só carrão bonito, tal. E eu tinha um Celtinha na época. Celtinha 2001. Aí minha esposa falou assim, amor, vamos entrar aqui nessa igreja. Eu falei, não, vou entrar nessa igreja não, é uma igreja de rico. Você é louco? Eu vou fazer uma igreja de rico, A escassez. né? Não, verdade, É cara. bloqueio da escassez, é. E ela falou assim, mas você nem conhece ninguém, vamos entrar, né? Vamos ver como é que tá aí e tal. E entramos. Já tinha começado o culto já. Tava no meio do louvor. Uhum. Aí eu falei, tá vendo? Até começou, vambora. Já começou já o culto, né? Porque eu tinha... Você começa a ficar incomodado. E porque a doutrina que eu tinha aprendido era essa, né? Tinha uma Uhum. doutrina que assim, ó, Exato. começou o culto, você já não pode servir mais Deus. Não, pera aí, meu. Você serve Deus em qualquer lugar, né? A hora que der. Reforçando, gente, a gente não tá falando aqui, eu não tô pregando a igreja, De igreja, não é religião. não. Tô querendo dizer, você falou, de você ter um referencial e de você ter pessoas que vão te levar pra cima. Eu vou Exato. explicar o porquê. Uhum. E a gente entrou lá, de repente apareceu uma menina de uns 12, 13 anos mais ou menos. E falou, vocês estão indo, pessoal? A Julia Nunes, eu até fiz uma propaganda pra ela aqui, fisioterapeuta. E ela falou assim pra mim assim, onde vocês estão indo? A gente falou, a gente vai embora. Ela começou o culto, não, pessoal, vamos entrar. Vamos lá que vai dar, né? Começou agora, mas não tem palavra ainda, não começou, é só o louvor, vamos entrar. E entramos, cara. Já estamos lá até hoje. E Olha lá que legal. dentro, eu consegui achar um referencial, que é o Robson Couto, que é o pastor da igreja lá. E assim, eu vou aprendendo todos os dias, Giovanni, que assim, ele é um mentor pra gente, é um referencial, porém ele é igual eu. Ele é um homem legal, igual eu, cara. sem Sim. falhas, sem defeitos, né? Sim. E ao passar desses anos, eu fui aprendendo isso, que eu posso olhar como referencial? Posso. Mas também não posso esquecer que ele tem falha, tem defeito. Com certeza. É igual você olha o Pablo Marçal, beleza, só que o Pablo Marçal é um homem. Claro que Ele não, falha, não ele tem erra, como não né? errar. Não tem como, cara. O referencial meu é seu pai, beleza, seu pai é bom, mas ele tem falha, tem defeitos. Então o que a gente tem que ter é esse cuidado, para não criar um bloqueio. Pra não criar um bloqueio. Porque esse homem pode decepcionar, né? O Pablo pode decepcionar, Com certeza. o pai pode decepcionar um filho, mas é você saber que ele é falho, né? Todos nós somos, né, Mas cara? a mentoria que você falou, não importa se é Pablo Marçal, se é o Polozzi, se é o Quem Thiago seja. Brunet, quem seja. O que importa é que ele tá te ensinando um caminho. Tá te mostrando que você tem que ter alguém, Exato. né? Um referencial. Cara, e uma das coisas mais importantes, assim, que fez eu mudar literalmente, o Giovanni mudar, eu ter assumido a responsabilidade da minha vida. Eu não colocar a minha vida dependendo de pessoas, dependendo de alguém me ajudar, dependendo da família. Então, igual você falou, como referência. Na minha família, eu fui o primeiro a me formar. Sem condição nenhuma. Sem condição do nada. O Giovanni foi lá, fez, ralou demais, se formou. E aí, cara, eu falo isso até arrepia. Depois que eu me formei, o meu irmão tá terminando. Meu irmão começou depois que mim, meu irmão mais velho. Ele começou depois de mim. Tá se formando em engenharia ambiental agora. O meu cunhado tá no 3º ano de engenharia elétrica. Então, eu fui, mesmo que sendo mais novo de todos, eu fui um referencial. Porque é igual o começo da nossa conversa lá. Quando você quer, cara, quando você decide, ninguém consegue parar uma pessoa altamente determinada. Não consegue, cara. Se você falar, eu quero ser um astronauta, acho que eu... Aí, ó.
Ao vivo Só tem ajeita o disso. microfone Ao vivo aqui. tem disso. Mas então, quando você não tem um referencial, você assume a responsabilidade, cara. Eu assumi a responsabilidade de o quê? É o que me motiva todos os dias, cara. Eu fui o escolhido para mudar a minha família, cara. Eu fui o escolhido. Eu tenho isso, a intimidade que eu tenho com Deus hoje, o que ele me fala, que nós conversamos, é igual o Lesquim falou ali, nós somos íntimos, cara. Ele fala, Giovanni, você foi o escolhido, cara. Você foi escolhido a dedo para mudar a sua família literalmente. Então, depois que eu me formei do nada, meu irmão olhou e falou, meu, o moleque veio do nada, veio da onde eu vim e se formou numa faculdade difícil pra caramba, que é a medicina veterinária. Vou fazer também. Tá lá, tá terminando. Graças a Deus agora tá terminando. Meu cunhado sempre quis fazer faculdade, eu me formei, falei pra ele, falei, cara, se você quiser, você vai conseguir. Só que você vai ralar demais da conta. Tá se formando também. Então, puxando um pouco pro Neto, o que o Neto falou aí. Ah, mas eu não acho uma referência, eu não acho um mentor. Seja referência, cara. Assuma a responsabilidade. As coisas que acontecem, todos os frutos que nós temos hoje, que nós colhemos hoje, é mediante ao que nós plantamos há um tempo. Então, tudo que acontece na nossa vida, a culpa é nossa. Não é de ninguém. Não foi porque a mãe fez aquilo, não foi porque o pai bateu, não foi porque o governo não deu, não foi por causa de nada. Tudo que acontece na nossa vida, a responsabilidade é nossa. Quando a gente entende que o que acontece com a nossa vida é responsabilidade nossa, nós começamos a plantar diferente pra gente colher lá no futuro. Então, igual você falou, Giovanni, eu vou entrar nessa mentoria aí, eu vou ficar bilionário? Vai. Só que você vai plantar um monte de coisa para você colher lá na frente. Pode vir rápido, pode vir mais devagar, mas você vai colher. Tudo que você planta é a lei da semeadura, a lei da polaridade. Tudo que você planta, você vai colher. Mas tá disposto, né? Passar o processo? Você tem que estar disposto. Tem um cara. processo, Você né? tem que estar disposto a acordar 4h29 da manhã. Você tem que estar disposto a ir dormir 11, meia-noite, 1, 2 horas da manhã, que nós já fomos. Às vezes nós já chegamos em casa, fui dormir 2 horas da manhã, 4h29 eu tava de pé. Ô, o Giovanni tá lavando minha cara hoje. Porque hoje eu tava conversando com o Robin, né? A gente frequenta a mesma igreja, né? Eu e o Genilson. E hoje a gente tava conversando lá. E o Robin falou assim, nossa, você precisa começar a vir nos cultos de domingo de manhã. Eu falei, caramba, no domingo eu gosto de dormir até tarde. Dormir pra quê, moço? Ah, moiou pro meu lado agora. E de verdade, quanto tempo você não perde com isso, né? Não é? Cara, Ah, eu vou ficar deitadinho assistindo Netflix, é bom demais, mas quanto tempo você não perde com isso, né? vamos falar de sono. Vamos falar só de sono. Então, uma média aí que o pessoal tem que dormir são 8 horas por dia. 8 horas por dia. Se a gente dormir 8 horas por dia, com 90 anos, nós vamos ter dormido 30 anos, cara. 30 anos. É importante dormir? É. Mas você dormiu 9 meses na barriga da sua mãe, você vai dormir a eternidade toda, cara. Pra que dormir agora? Tem até um vídeo do Marçal falando disso, que eu gosto demais, e toda vez que eu tô querendo dormir, eu vou lá e coloco o vídeo, cara. Tem a eternidade toda pra você dormir, é nessa vida que você vai fazer, essa vida passa rápido, cara. Passa rápido demais. Então você tem que fazer agora. Se você não fizer agora, cara, ninguém vai fazer pra você. Então, se você não tiver ação, se você não tiver, se você não for ativado, não há motivação que vai te levar a acordar cedo. Você tem que ser ativado e tem que fazer por merecer. Se você pagar o preço, você vai colher. Não tem como, cara. Tem coisas que a gente olha pro outro, né, e fala assim, o cara tá conquistando ali, mas não vê o que tá sacrifício, né? O que ele plantou lá atrás, né? Exato. O próprio Neto, às vezes a gente conversa muito e ele fala assim que minha esposa e eu serve muitas vezes de referência para ele. Uhum. Porque a gente, na pandemia, enquanto todo mundo estava perdendo, a gente também teve percas, né, de familiares. Claro. A gente construiu a nossa casa. Estamos construindo a nossa casa, mas sim, Legal, cara. Parabéns. decidimos construir na pandemia. Então, portas fechadas, salão teve que fechar, tudo fechando, mas a gente decidiu construir. E assim, cara, não é vangloriando não, mas graças a Deus, sim, o Juninho já foi lá, tem o salão na frente da nossa casa, a gente tem o salão meu, tem o salão dela, a gente tem 3 quartos na casa, né, sala, cozinha, e estamos ampliando Legal, aí, então fala assim, eu não tô contando um papo,
É que Não. a ideia desse café com prosa é contar histórias de pessoas reais, de pessoas Exato. que não vai ficar, o cara, o fulano de tal tá contando, você não sabe se é verdade. Não, nós estamos falando de pessoas reais. Você sai de bebedouro pra falar aqui, você não tá aqui pra encher linguiça. Lógico que não. Né? Você tá aqui Não, pra não. falar o que acontece com você. Eu tô falando porque eu vi seus vídeos, você acordando lá, você esfregando a mão, eu vejo, pô. Então eu falo assim, a ideia nossa é essa, é de mostrar pras pessoas, não, você consegue também. Claro que consegue. Busca o referencial, busca estar próximo da fonte, igual o Juninho falou. Né? Busca uma intimidade com Deus. intimidade. A minha esposa fala assim, Deus é muito cheiroso. É uma expressão dela. Ela entende Deus assim. Olha que legal. Né? Então eu falo assim, é a gente entender quem que é seu referencial. Tem pessoas Exato. que não acreditam em Deus. Cara, beleza, então procura um referencial que você acreditar. Procura referência, um Eu acho superior, até, eu alguma acho coisa até do tipo. triste, né, quem não acredita. Mas a gente não tem o que fazer, São né? pessoas e pessoas, né? Não é isso? Então eu falo assim, o mais importante é você saber que você está nessa vida, você tem que viver e você tem que viver. Saber por que você veio aqui. Exato. Nós não somos, tô aqui, nasci, vou crescer e vou morrer e nada Exato. fiz. Não. É ativar a identidade, né, cara? É ativar a identidade. Porque hoje eu contei um pouquinho dessa história pro Cisco. Dentro dessa mentoria existem vários outros vídeos lá, e até um videozinho que ensina a escrever livro e tal. E aí eu tô escrevendo, tô terminando, acredito que dia 2 de maio eu termine meu primeiro livro. Do menos 10 à prosperidade, o título. E aí você tem que fazer várias cartinhas lá para você seguir aquele insight para você fazer o livro, né, cara? Então, uma das tarefas é você dividir uma folha no meio e escrever dores e escrever todas as suas dores e colocar lá em cima superação. Quando eu fiz isso, cara, passa um filme na nossa cabeça. Mas eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei ao vivo, nem em vídeo, nem nada. Durante a faculdade, a minha mãe estava passando uns problemas de saúde e eu sozinho estava mantendo a casa. Então, como eu estava ganhando a bolsa, eu não ganhava muito. Por mais que trabalhar o período cheio, eu não ganhava muito. Então, eu ganhava R$800, um exemplo. Então, para pagar tudo, água, luz, energia e tudo mais, combustível. Quantas vezes o combustível da minha fanzinha acabou? Como que você deixa o combustível de uma moto acabar, moço? De uma fan? Você bota 5 contos, você anda 2 semanas. Não fala isso não, pai. Eu também já fiz. Ah lá, tá vendo? Já aconteceu comigo também. Ah lá, tá vendo? Fãzinha 2006, pai. Mas então, aí, esse momento da minha vida, eu tava na faculdade já. E muitas vezes, eu lembro certinho, eu fazia um intervalo no meu trabalho, eu ia pra faculdade cedo, e o intervalo eu fazia 5 horas da tarde. E eu ia pro refeitório da Barão de Mauá, e a maioria das vezes eu jantava, eu passava ali sozinho. Quantas e quantas vezes? Era arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e ovo. Algumas vezes, pra gente pensar em economizar e até pra ajudar nessa questão de não comer só arroz, feijão e ovo, a minha mãe tinha uma moça lá, a pastora da igreja que ela ia lá, que ela tinha um cunhado dela que trabalhava no hospital, e a comida do hospital, quando não é usada, o pessoal joga fora, né? Quando sobra a comida lá, o pessoal joga fora. Então, essa pastora, ela recolhia essas marmitas, e muitos e muitos meses eu levei a marmita do hospital pra lanchar à tarde, cara. Por falta de opção, porque não tinham o que comer mais. Literalmente não tinham o que comer. Aí quando eu abria, até vontade de chorar, cara. Quando eu abria a marmita assim, hoje eu como ervilha, mas eu não sou fã. Quando eu abria a marmita assim, tinha chuchu, ervilha, arroz, feijão e a carninha ali. Rapaz, aí o que você pensa? Você é uma pessoa normal. Puta, vou comer ervilha. Já começa a xingar. O que eu fazia? Eu colocava a marmitinha aqui na minha frente, rezava, agradecia, falava, Deus, obrigado. Ó, até arrepiado. Falava, obrigado por esse alimento de hoje, obrigado por colocar o pão na mesa, porque tem muita gente que não tem essa comida do hospital para comer. Então, obrigado, eu sei que isso aqui é uma fase, isso vai passar. Então, o ponto de referencial, cara, você falou, não veio aqui falar abobrinha e tá prosperando. Eu passei várias e várias coisas na minha vida que me dão força hoje. É a hora que eu tava lendo lá as dores que eu tive, isso aí é pro finalzinho, existem várias outras, mas no finalzinho, falar, comer marmita do hospital. Cara, não teve um dia que eu reclamei, que eu não comi. Todo dia que eu via comer do hospital lá, eu agradecia pelo pão na mesa. Isso é muito importante. Ó, vou te falar que a Carol mandou aqui, ó.
Se eu não dormir 8 horas por dia, meu dia é péssimo. Ela mandou. Ela tá falando aqui, ó, se eu não dormir 8 horas por dia, meu dia é péssimo. Carol, mas vamos acordar num horário específico aí, ó. Falar com. Igual o Giovanni fala aí, ó. Pode dormir até um pouquinho mais cedo, acorda 4h29 aí, ó. Cara, você sabe que me ajuda muito acordar 4h29? Se você acordar 4 horas da manhã, você não vai conseguir tocar diretão. Então, eu preciso pelo menos dormir de 15 a 30 minutinhos na hora do almoço. Eu como, tenho que dormir. E aí eu meio que programei o meu cérebro. Depois que eu como, eu desligo. A chavinha desliga lá. Então, você precisa ter esse descanso. Mas, assim, é importante dormir? É. Só que o quanto tempo que você não está perdendo dormindo, que você poderia estar prosperando ou estar fazendo coisa para prosperar mais ainda, né? Dormir é bom, mas acho que a gente vai dormir a eternidade toda. Já dormiu 9 meses na barriga da mãe lá. Tem um cara falando que o problema dele é dormir no domingo, que ele quer dormir, ele quer dormir no Ó, domingo. mas ali... Ele tem um problema com sono, mas principalmente no domingo, gosta de dormir demais. É mesmo, Lesquinho? Sério, eu não tenho problema nenhum em acordar a semana inteira cedo. Posso acordar, dormir tarde, não tem problema. Mas agora, eu vou te falar a verdade. Rapaz, no domingo, sem chance. No domingo, parece que o domingo, meu cérebro já tá programado, então eu tenho que desprogramar esse negócio aí. Eu quero dormir no domingo, viu? Ô, Lesquinho, o seu pulmão sabe que dia que é domingo? Seu intestino, seu coração... Esse já deve estar informado. Não é possível. Não, cara, tem uma coisa lá, até da mentoria, né? O dia que não treina é o dia que você não come. Então, tipo assim, eu digo, hoje eu não quero treinar, então hoje você não vai comer. Um exemplo, né? Então, domingo, cara, igual eu falei da outra vez, eu não vejo a hora de acordar no outro dia para produzir mais, para fazer mais. Domingo é um dos dias mais tranquilos que eu tenho relacionado ao trabalho. Então, domingo é um dos dias que eu mais fico empolgado para acordar cedo, porque eu consigo produzir mais. Então, eu estudo cedinho, eu leio a Bíblia, eu consigo dar sequência ao meu livro, eu consigo ver outras mentorias que eu não consegui ver durante a semana por conta dos compromissos. Então, sábado e domingo ali, cara, acho que são os meus dias de folga, mas os dias que eu mais aproveito para focar no meu desenvolvimento. A gente precisa desses tempos e os nossos órgãos não sabem que é domingo não, viu, Lesquinho? Não, mas eu tomei um puxão de orelha hoje, eu vou começar a acordar. Do rapaz lá? Olha lá. O mentor dele, o mentor. Tomei um puxão de orelha dele hoje. O mentor dele já falou com ele já. É isso aí. Vou me esforçar. Aí eu vou te falar pra você que você tá sendo referencial dos meus filhos também, viu? Me ajuda aí, eu sou referencial deles, mas eles tá te vendo como referencial, Tá viu? vendo? Então Tá vendo? fechou então. Me ajuda aí. E não, Os meninos aí vão acordar domingo cedo. não existe testar, viu? Não existe tentar, existe testar. Vamos fazer um desafio, lança um desafio pro pessoal aí, ó. Março inteiro, janeiro, fevereiro, março inteiro, vão todo mundo acordar 1 hora mais cedo. Um desafio, olha que legal. E aí, Cisco, o que você fala desse desafio? Você já tá acordando cedo, né? Graças a Deus. E acordar uma hora mais cedo. Tô tentando, né? Tô testando. Aí, ó, tá vendo? Tá aprendendo, hein, Cisco? Cisco tá treinadinho, moço. Dá o hábito, né? Não é de uma vez, né? A gente não consegue. Gente, e falar pra vocês aí, falou sobre março aqui, março vai ser espetacular, viu? Março a gente vai fazer um mês só de mulheres aqui, viu? Verdade, cara, eu vi lá. Não é quem entender a mente desse povo, né, velho? Cara, legal demais, eu acho fantástico, a ideia é fantástica. A Letícia, eu não sei se ela tá assistindo, amor, um beijo pra você, a hora que você for assistir, né? Mas ela falou, vai entrar, ela viu, eu contei do projeto que vocês tinham falado, né, que vocês iam fazer, ela falou, não, me chama também, que eu quero ir. E já aproveitando de fazer o marketing da Letícia, a Letícia é fisioterapeuta em saúde da mulher. Então ela trabalha com gestante, com todas idosas e tudo mais. E acredito que ela vai gostar bastante de vir aqui bater um papo com vocês e falar com o pessoal, com as mulheres aí principalmente. Tá convidada já, só passar agora. Nós só precisa passar março agora, já tá todo mundo aí, mas vamos convidar. É agora que pega. Amor, então vamos combinar o seguinte. Mas ó, licença, não, eu vou falar. Eu vou falar aqui. Deixa eu falar. Né, Juninho? Só entra aqui com o ingresso agora. Eu ia falar isso agora, ó. Amor, então vamos combinar o seguinte. Quando você vier, eu te trago, eu venho junto e aí a gente traz a camisa do pessoal aqui. Tem que ser tá marcado. Quanto que é, Juninho? A primeira semana de abril veio, Juninho? Por favor, dá pra ver aí? Giovana, deixa eu ver aqui. Eu já vou ver isso agora, quer ver? Calma aí. É Letícia. Falou. Giovana. Ô, Letícia, primeira semana de
Cadê? Ó, o Netão tá falando que quer acordar só em março de 2024, vai acordar uma hora antes, tá vendo? Mas, Netão, vou te dar Não, eu disse que em 2024 ele começa a acordar uma hora antes. Não, Neto, vamos fazer isso agora. Não, eu vou dar um moço. parabéns pra ele que tá caminhando, cara, lá no lago lá. Já é um negócio, Isso aí é legal, velho. cara. É, já Isso aí saiu é legal. já saiu da rotina dele, da Endorfina. mesmice lá. Primeira semana de abril. Quando que E é, aí? Juninho? Tá disponível? Não, que dia que cai? Pode falar a data aí. Só marca e depois eu vejo com ela. Mas eu vou aproveitar e falar com o Neto. Ô, Neto, você tem meu Instagram, cara? Vai lá, clica no link da bio. 4. Dia E- 4. Ó, te cortei, Giovanni. Aí, ó, eu tô falando com o Neto aqui, mas tudo bem. Pode- Depois eu pode falo ir. com ele. Não, dia 4 de abril, então. 4 de abril. Você lavou a xícara, Cisco? Lá vou. Tá doido? É o Cisco Kid aí, ó, né? Ou ele não lavou a xícara, velho? Faz café com água, né? É café com água, café com prosa, é tudo a mesma coisa, é isso aí. Ó, amor, então dia 4 de abril já tá combinado, viu? Você não queria? É aí, ó, o pessoal já fechou. Certo, 7h30, 19h30. 19h30. 19h30 tá fechado. Ô Neto, aproveita, vai lá no link da bio lá, tem um link que cai um grupo que nós fizemos, um grupo de transbordo. Lá todo mundo se ajuda. Então, nesses desafios que nós temos durante a semana, durante os meses, lá todo mundo se ajuda. Então, esse grupo de transbordo é legal. Vai lá que você vai acordar uma hora mais cedo. Mesmo que eu tenha que vir aqui em Barretos te acordar. Ô, Maior, já tem um convênio com o Giovanni aqui também, com os cachorros aqui, um monte de cachorro seu, olha, vamos fazer um convênio já com a clínica do Aí, ó. veterinário. Os Os caras fazem vet. atendimento delivery, né? Os vet. Delivery, não é? É isso mesmo. Os caras vão em casa atender um home office. Como é que é? Não, Home care. home care. É Então, isso home mesmo. care vai atender em casa aí, ó, tá Ah, vendo? tem um monte. Olha, aproveitar que você falou aí, tem o rapaz do Canil lá, esqueci o nome dele. Mandar um abraço pra ele também. Ah, o Garcia. O Garcia. Cláudio. Gente Garcia, boa ele é do Baep, cara. Gente boa demais, cara. Ele faz adestramento de cães. É o A gente trocou treinador do ideia e tudo Stark. mais, gente boa. Um abraço pra você, viu, Garcia? Ah, nós vamos combinar uma prosa. É isso aí. Já chamei ele aqui pra mim, mas tem vergonha, tem uns bloqueios lá. Vamos conversar com ele. só que Aí, você- ó, ele tinha que Tomara estar que ele aqui pra assiste gente aí já pra ver. desbloquear ele na hora. Aí, ó, ele tá falando que vai entrar lá no seu link lá, ó, tá vendo? O Neto tá Entra falando. lá, Neto, entra lá que nós vamos prosear bem. Ô, Giovanni, como que tudo que é bom dura pouco, Já? nós estamos aí chegando Caramba, no nosso momento final, né, Juninho? 10 Não vi nem a hora para passar, né? E nós nem falou sobre a inteligência financeira. Olha, tá vendo? Então vai ter que ter um terceiro episódio, né? Vai, não A vai Letícia ter fala. A Letícia fala. A Letícia fala, ela manja disso aí também? Ela manja também. Tá aprendendo agora, mas ela já tá manjando já. Então, como tudo que é bom dura pouco, né, Juninho? Ó. Juninho. Giovanni, mais uma vez eu quero te agradecer, cara, de verdade você ter vindo aí, de Eu que agradeço. disponibilidade de estar aqui com a gente, né, de poder sair da sua cidade lá e vir dar uma prosa com a gente aqui, bater um papo, tomar um café gostoso desse aí. que a gente Ô, pode- Juninho, tá melhorando o café. Tá me orando? Esse café tava Eu não mais vou falar a forte no marca não, passado. porque os caras não quiserem patrocinar nós, então eu não vou falar a marca não, agora eu não falo Eu não, não falo agora- mais. não fala a marca não, porque... Vou trocar de café porque eu quero um café mais, né, Juninho? Eu vou- Teve uma turma aí que nós foi mais bem atendido por eles. Olha lá, tá vendo? Ó? Acho que isso daí foi uma indireta, bem direta. Não, eles vão fechar, Deus vai tocar no coração. Eles vão fechar. Eles vão fechar a parceria, eles não vão fechar a empresa não, Não, né? parceria. Vou prosperar, né? Então eu quero agradecer de verdade aí, cara. Muito bom a gente poder entender, né, cara? Porque assim, às vezes as pessoas têm muito preconceito, né, com mentoria. Muito. Tem. Eu fui na última que eu fui, foi lá do concorrente lá, né? Concorrente não, né? Vamos falar que o cara é parceiro, Polosa. Eu fui lá, Aham, fui no Parque do Peão lá numa mentoria dele lá. legal. Na verdade não foi ele mandou um dos do pessoal dele lá pra falar, mas foi muito bom, eu gostei bastante demais. Aí depois teve aquele negócio de vender o curso lá, eu não peguei Aí não, já- mas deu tudo bom, foi bom a forma que ele falou, você abre um pouco a sua visão. Exato. E cara, eu tenho certeza que quem assistiu, quem vai assistir vai sair daqui com uma visão diferente. Com certeza, Vai cara. procurar referências, né? Vai, referências vai com boas, certeza. vai parar de olhar aquele cara que te leva pra baixo. Você vai falar, eu vou comprar um carro. Pra que você vai comprar esse carro? Não presta, essa marca não presta. Não, irmão, vai lá e compra. O carro é o que você quer, vai lá e compra. O Quando cara eu que comprei tá o no- Celtinha, não cortando você, quando eu comprei Não, o vai lá. Celtinha, muita gente fala assim, mas é 1.0, não vai prestar. Rapaz, eu pegava o Celtinha, acelerava na Ir rodovia. embora. Pra mim era bom. Mas Não é? existem várias pessoas que estão no nosso barco da vida, que ao invés de ajudar a gente a remar, fica jogando a âncora lá pra ficar mais pesado. Rapaz, eu tenho lá em casa, na verdade eu tenho lá em casa uma... Como é que chama? Aquele trem que lança, não, aquele trem que lança a gente. Ah? Aquele negócio que lança o povo lá, né? Catapulta, né? Como é que chama? Catapulta? É. Lá em casa eu tenho o contrário. Minha esposa ela já cata eu. Qualquer que eu falo pra ela, amor, eu quero fazer a vai. Só vai. Ela fala de Que jeito, legal, vai. cara. Que Ó, legal, que massa. Deixa eu só responder a Cristina aqui, ó. Cisco
É o sócio do Giovanni. Que? No outro episódio ele apareceu. É o Robin do Batman. É o Batman é Robin. Hoje ele tá na moita aqui. É que na outra vez que ele veio com uma fivela bonita e quis aparecer. Hoje ele veio sem cinta. Assistência aqui, né, pro pessoal, né? Ele veio sem cinta hoje, então ele não quer vir aqui porque tá brigando a calça cair. Mas é isso aí, Giovanni, de verdade. Obrigado, Cisco, também, viu? Valeu. Por ter vindo junto Até aí. a próxima, né? Gente, Vamos pensar nisso aí, né, Cisco? eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, né, da gente poder transbordar para pessoas diferentes, porque por mais que eu faça lives lá e várias lives durante a semana, tem um público específico que são o pessoal do meu Instagram e outras pessoas que vêm. Mas quando a gente consegue abrir portas, eu tenho certeza que todo mundo que viu pegou alguns códigos, e se não pegou, volta, assiste de novo. Presta atenção, não é a pessoa, é o que a pessoa carrega. Pega os códigos. Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de poder falar com o pessoal, com os seus telespectadores, abrir um pouco a visão. E, mais uma vez, o que eu for útil e puder ajudar na vida das pessoas a sair de uma fase ruim e procurar essa intimidade com Deus, principalmente, e clarificar a vida e ativar propósito, pode contar comigo quantas vezes for. É isso aí, Giovanni. Quero agradecer a cada um que acompanhou a live ao vivo e aqueles que vão assistir também, né? E que Deus abençoe todo mundo aí que assistiu, que acompanhou a gente, que Amém. gostou do bate-papo dessa prosa aí. E aqueles que não puderam ver ao vivo, que vejam os próximos episódios ao vivo aí. Vai ter dia 7 de março. Aí. Nós vamos trazer a Daiane Baroni, ela vai falar sobre estilo, né? Sobre moda. Ela é uma pessoa que ela cuida das pessoas, do visual das Que pessoas, cuida da imagem, vai Isso ser é muito top. Tem um importante. testemunho fortíssimo para falar com a gente. Isso aí é muito importante, uma skill muito importante para network, você tem que saber a imagem. Isso. Então já assistam, já gravem, já assistam. Cara, e março tá recheado de surpresa boa aí. Assim, eu falo todos os dias lá em casa, eu falo assim, começamos e agora não sabe onde que a gente vai parar. Começamos, vamos parar. Né? Demos start, aonde vamos chegar, onde Deus vai nos levar. Eu queria te cortar rapidinho, só para não estender muito, queria parabenizar mais uma vez o projeto. Antes era gravado, agora ao vivo, então o pessoal vai interagindo. Então, primeiro ao vivo aí do podcast Café com Prosa, tudo certo, graças a Deus. Então, parabéns pelo trabalho, que continuem, tenham constâncias. Pega a prática nova aí que vocês aprenderem e bota em prática e tenha constância, porque isso aqui é igual foguete. É isso aí. Ó, pessoal, agradecendo vocês aí, ó lá. Tamo junto! Agradecendo, Giovanni, agradecendo Cisco e todo mundo que assistiu aí. Fala, Só que, Juninho. ó, o Álvaro perguntou qual o brinde do Giovanni. Olha! Lembrou, rapaz. E aí? Ô, pessoal, só também para reforçar aí, ó. Dia 7/3 a gente vai estar com a Daiane Baroni, falando um pouco sobre consultoria de imagem, estilo. Vai ter bastante um assunto muito da hora. No dia 14, a Luana Palhares, que é coach de nutrição, empreendedora, dona da academia e muita coisa aí que vai rolar nesse assunto. No dia 21, a Jéssica Florencio, que é advogada e coordenadora da comissão de adoção da OAB. A gente vai falar um pouco sobre adoção, sobre Que massa, um cara. pouco de trabalho com criança, essa parte em geral aí. É até o projeto Cura, né? Cura, isso também. E tem o projeto Cura. E a Kátia Gomes, que é enfermeira, também está fazendo uma pós-graduação em autismo e ela também tem um filho autista. Então, assim... Vai falar de galera, propriedade, né, Juninho? isso. Que legal, cara, que Então, legal. assim, gente, Tá recheado isso aí. E que vai ser muito da hora. E agora tudo ao vivo, né? Agora prepara aí. Agora que é mete tudo- bronca. tudo Seja ao que Deus vivo. quiser, deram oportunidade pra nós agora, seja que Deus quiser. Agora foi. Pessoal, mais um pedido meu aqui, que é pro pessoal se inscrever. A gente pede aí pro pessoal tá se inscrevendo, porque esse projeto nosso, ele não tem um fim lucrativo. Vocês podem ver aí que a gente não fica correndo propaganda, não fica pondo várias coisas aí. A gente tem o apoio do Neto, que tem dado essa força pra gente aí. Então, nada mais justo que a gente também ajudar ele. Esse QR Codezinho que aparece aí, galera. Se alguém quiser fazer brinde, fazer adesivo, fazer alguma coisa, pega esse QR Code aí. Nós vamos precisar, e viu, vai- Neto? Já entra em contato lá que nós estamos precisando Ó, pro centro. só ir pelo QR Code lá. É, Olha lá. já vai Aí, você direto aí. já pega o QR Code. Beleza? Então, assim, a gente precisa... Oi, tem o Estúdio City aí também, pode falar, viu? Também o Estúdio City. A Karina também tá dando essa força pra gente aí. E assim, a nossa visão é um pouco diferente do que o pessoal às vezes acompanha aí nos pequenos players de podcast, né? For nos maiores, eles já têm uma visão diferente. Mas, assim,
Dá esse apoio aí pra nós, gente. Quem puder, se inscreve aí. Assim, eu não sou a favor de notificação ativada. No meu celular tudo é desativado. Então, se vocês não quiserem ativar a notificação, não precisa. Mas se inscreve aí. Dá E assiste, Faz né? o seguinte, curte, comenta, compartilha. A gente tem Já que tá falar ótimo. isso daí. Isso Já aí. tá on. Mete bronca aí. Faz um joinha, igual o Guilherme fala. Faz um joinha lá, né? Dá um Isso, joinha faz pra nós. joinha Faz aí. isso daí, gente, E tá pra aí, ajudar. ó, nosso Instagram aí, segue lá também, comenta. Até fale porque, bem, né? fale mal, fale com a gente. Até porque quando curte, comenta, compartilha, as mensagens chegam para outras pessoas também. Sim, por conta do aham. algoritmo. Então vocês estão ajudando outras pessoas a chegar essa mensagem para eles. É isso aí. E para finalizar, O brinde. eu não posso. O brinde não chegou ainda, literalmente, não é mentira, não, viu? Mas eu não posso deixar de falar a frase mais legal do Marçal, né? Que é o tamo junto até depois do fim e vai cuidar da sua vida. É isso aí. Giovanni, obrigado por compartilhar o pior ano da sua vida com a gente aí. Tamo junto. E, gente, mais uma vez, dia 7, ao vivo com a Daiane Baroni aqui. Não deixe de participar com a gente. Mês da Mulher. Mulher, você vai ter voz aqui, viu? Pergunta, fala o que você quiser. Aqui as mulheres vão vir pra falar o que vocês quiserem ouvir, o que vocês quiserem falar. Tá tudo aberto aqui, né, Juninho? Tudo aberto e vamos lá, galera. Mês que vem, especial mês das mulheres. E fica todo mundo com Deus. Partimos.